Mas quando aquele cliente quer comprar um material, um produto que ele viu na promoção e que ele acha que é lindo e vai caber ou vai ser perfeito e compra sem conversar com ninguém e chega na obra, não tem nem onde colocar, não tem como instalar porque veio errado, ele não soube comprar direito, mas viu que o preço estava lindo, maravilhoso e fez a melhor compra da vida. Nossa, essa é a Aí melhor você parte. chega lá... Essa é a melhor parte. E quando isso ainda acontece, ele comprou muito fora da hora, chegou muito antes, você não tem como proteger aquele material. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Prosa de Obra. E hoje vamos estar conversando sobre o mais conhecido BBB, o Bom, Bonito e Barato. Será que ele existe mesmo? Será que ele se aplica em projetos e obras? Eu sou Patrícia Caobianco, design exterior. Estou juntamente aqui com meu sócio, Carlos Agrícola, arquiteto e engenheiro. E aí, o que você acha? A gente pode aplicar o Bom, Bonito e Barato em projeto e obra? É aplicável esse formato? Todo mundo quer o bom, bonito e barato, Todo né? mundo quer, né? Quem Será? não quer, né? Executar e comprar, investir menos, ter um resultado de alta qualidade e não só qualidade no principal, ou seja, qualidade na beleza, qualidade na entrega, né? Mas também conseguir que isso tenha durabilidade e eficiência, né? Todo mundo quer, Todo né? mundo. É muito gostoso, né? Imagina. Eu acredito que essa mecânica, né? Ela é um desejo muito grande de um público em geral, do público em geral. E eu começaria fazendo uma analogia, uma brincadeira, né? Você acredita que você teria, como exemplo, né, pensando nas mulheres, né, uma bolsa Louis Vuitton, boa, bonita e barata? Impossível. Né? Sendo de verdade, Não, né? impossível. Não vamos para o lado... Impossível. Não vamos para o lado errado da força. Não, impossível. Impossível. Ou seja, nós homens, por exemplo, né? Seria um sonho de consumo ter uma Mercedes última geração, boa, bonita e barata. Né? Impossível também, né? A famosa Meca para os homens. Né? Então, assim como, né, o bom, bonito e barato não é viável para uma questão que envolve produto de uma maneira geral, né? Existe um diferencial nesse produto, né? Existe um diferencial de materiais, existe um diferencial executivo, existe um diferencial de treinamento, de qualificação, de profissionalismo das equipes. Isso exige um investimento maior da parte de quem fornece, né? Existe um cuidado maior em todos os sentidos, nos sentidos da manufatura, de quem trabalha na manufatura tem que estar melhor preparado, das máquinas que são utilizadas, de como isso é gerido de uma maneira formal, né? A equipe que trabalha por trás de tudo isso. O bom, bonito e barato, ele tende a ser um desejo, mas ele tende, na realidade, a ser um famoso tiro no pé. Eu adoro usar essa chamada, tiro no pé. Né? Acreditar que você vai conseguir algo assim é realmente complicado, inclusive em obra. Inclusive em obra e assim como em outras áreas. A tendência normal é isso gerar uma falsa introdução ao processo e ela vai se somando durante o andar da obra e rapidamente
Se é uma obra de 6 meses, em pelo menos 2 meses você já vai começar a enxergar que alguma coisa está errada. Você vai começar a olhar, o cliente vai olhar e falar assim, alguma coisa não está funcionando. O meu dinheiro está indo e o que eu tinha planejado para 6 meses, eu estou chegando em 3 e o dinheiro já foi. Porque na prática existe uma técnica para se fazer o bom, bonito e barato parecer de verdade, que é adequar ao primeiro desejo do cliente naquela situação, e essa adequação traz um desequilíbrio já de partida. A mão de obra barata, você fala? A mão de obra barata é um caminho, né? O não apresentar todas as nuances e todos os processos que envolvem uma obra, né? Faltam etapas, faltam levantamentos, questões são deixadas para depois. E esses pontos são complicados, porque eles, de uma determinada maneira, de uma determinada forma, eles se perdem no processo. Você de uma maneira geral, essa questão do bom, bonito e barato, ela tem uma associação com o que falta e acaba se tornando chamado aditivo, né? Minha obra estourou, mas aquela parte não estava no escopo, né? Mas aonde estava escrito que não estava no escopo? Então, é uma mescla, né? Contratos mal feitos geram isso, levantamento incompleto gera isso, e esse olhar do conjunto, ele é primordial. Ele é primordial. Se a gente parar para pensar, essa falta de equilíbrio e essa falta de complemento, ela torna o bom, bonito e barato um erro já de partida, né? Principalmente no orçamento, então, né? Que você vai com orçamento mais em conta, você acha que está mais barato, mas ali não está mais barato. Tudo começa, o orçamento é um dos detalhes, mas associado ao orçamento você tem o levantamento, né? Você tem o projeto que falta. Você vai olhar e fala, puxa, mas é uma obra que tem 10 itens. 10 itens já precisa ter projeto. Não é um negócio onde você vai entrar e falar, eu só vou pintar essa sala. Sim. É uma coisa mais... Aí sim, você consegue ter, mas de toda maneira você vai ter que ter um levantamento adequado para aquilo, né? Então, essa questão, ela acaba associando esse principal fator, né? Quando a gente para olhar, existe o dito popular do bom, bonito e barato, né? Que pega muito essa nuance, né? É o famoso, se é bom, né? E é bonito, não tem como ser barato, né? Já começa a mexer, né? É bom, é bonito, não tem como ser barato. Você tem sempre associação de 3 itens, né? Você pega, é bonito e barato? Bonito e barato, você já questiona. Não tem como ser bom. Vai dar algum problema futuramente. Tá faltando. Alguma coisa está em desequilíbrio, né? E é bom e barato. Já complicou mais ainda, não tem como ser bonito. Então, para a obra, em principal, eu costumo fazer uma analogia em cima de um banquinho. Sabe aquele banquinho de 3 pés, né? O fato de ser de 3 pés, a gente já percebe que você tem aquela circunstância de desequilíbrio, né? Você mexeu numa das perninhas, o banquinho vai tombar para um lado e vai tombar para o outro. E aí eu gosto de dizer o seguinte, cada pezinho, cada um desses 3 pés tem um nome, né? Então, o primeiro pé é o escopo, o segundo pé é o prazo, né? E o terceiro pé, o orçamento, o custo. Em cima do banquinho, para tentar equilibrar, e a gente precisa manter esse equilíbrio, nós temos a qualidade. Sim. Né? O escopo, ele é o mandatório. O escopo manda na obra,
É o desenvolvimento, né? É o projeto em si. Ele é o projeto, ele é a análise de necessidades de você entender o que o seu cliente precisa. Muitas vezes o projeto precisa mais do que o que está sendo dito. Uhum. E aí você tem que ter esse entendimento. Você tem que enxergar isso de antemão. E essa leitura, ela precisa dessa profundidade, você precisa dessa conexão, você precisa gerar confiança para ter do seu cliente a transparência e que ele abra isso para você. Sim. Né? Então, a abertura das necessidades e a abertura de até onde esse cliente quer ir com o investimento são chaves mestras do processo do escopo. E, ao mesmo tempo, o escopo diz o que tem e, consequentemente, ele também diz o que não tem. Ou seja, o que está naquela necessidade e o que a experiência lhe mostra que não está, entre aspas, mas que deveria estar. Então, muitas vezes em determinados escopos, essa falta de clareza ela é um problema. Você coloca o que está e não coloca o que não está. E na cabeça do cliente, na cabeça de quem está dentro desse processo, isso já é uma margem de erro monstruosa e um ponto de desequilíbrio monstruoso. Então vamos dizer que no levantamento X, né, da questão do escopo, você tenha 10 itens que precisam ser executados, que você localizou e entendeu e que o seu cliente também, que quem está envolvido naquilo precisa e deixou claro. E aí quando você vai fazer essa prévia, você nota um exemplo simples, né, e é muito comum. É muito comum você dizer que precisa trocar 1 ou 2 pontos de tomada, né, e deixar passar que, na verdade, você precisa de muito mais do que isso, porque para chegar nessa troca de 1 ou 2 pontos de tomada, você às vezes precisa passar por mais 5 pontos antes desses 2 pontos. Então, quando você orça, você acaba orçando, se não tomar cuidado, você orça o que é visível. Mas você tem uma parte invisível, entre aspas, mas invisível para o cliente, mas ela é visível para a execução. Porque você vai ter que passar por mais 4, 5 lugares antes de chegar efetivamente no local onde você precisa, porque o caminho é longo. Então, aonde passam os cabos, né? Em que ponto eu vou pegar uma conexão que permita essas ligações? Tem uma complexidade maior por trás disso. E essa complexidade precisa estar clara, precisa estar orçada, precisa estar descrita. E quando você tenta tornar ela muito simples, o que muitas vezes acaba acontecendo no bom, bonito e barato... Para ser barato, né? Para ser barato, ela se torna uma confusão na frente, porque ela não é clara, ela não é descrita e não fica apontado o que não está incluso. Sim, o cliente vai querer fazer orçamentos diversos, né? Exatamente. Então, a hora que você vai comparar orçamento, não tem comparativo. Não. Primeiramente, a maioria dos orçamentos são feitos com achismo. Né? Não é feito um projeto prévio que gere um orçamento coordenado e que as informações sejam coesas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para uma obra um pouco maior, uma complexidade um pouco maior, e você mostra para o cliente a necessidade, o passo principal dessa situação para se manter esse controle é você desenvolve um projeto prévio. Esse projeto vai gerar um sistema de custo e uma planilha ao orçamento. E aí, através desta planilha, quem desenvolveu o projeto, né, vai desenvolver um derivado de orçamentos. Então, os orçamentos são balizados. Você chama 2, 3 fornecedores, prestadores de serviço, e que vão estar orientados a orçar. Aí aquele orçamento vem e você analisa aquele orçamento para entregar para o teu cliente, porque muitas vezes o orçamento vem incorreto. Sim. Porque cada um interpreta de um jeito.
E você tem que corrigir esse orçamento, né? Você Porque tem às vezes que barato não é o melhor. A correção não é tão complexa. É você chamar o fornecedor e falar, você esqueceu disso. Uhum. Né? Tava na planilha. Ah, isso eu não faço. Opa. Então, você não serve para atender essa obra. Uhum. Só que se isso passa, esse cara não orçou 1 ou 2 itens que ele disse para você que não faz, mas ele não conta que não faz, e aí ele ganha o orçamento. Para ser mais barato. Ele vai ser o mais barato. E aí, lá na frente, o cliente vai falar, poxa, mas aquela parte não foi executada. Não estava no orçamento. Não estava no orçamento. E aí, quando ele vai cobrar do fornecedor, o fornecedor fala, mas eu não faço. É. Mas aonde você disse que não faz? Né? Eu te pedi um orçamento completo. E você me entregou. E aí vira uma mistura, porque quando isso é feito pelo cliente, de uma maneira geral, o cliente ele é leigo, ele não tem culpa. Não sabe, né? Ele e a grande maioria faz. Ele tem o desejo dele, ele quer aquilo. E ele acredita que quem ele está chamando vai entregar para ele aquilo. Sim. Mas isso não é uma realidade sempre. Uhum. Porque envolve o que nós falamos no início do bom, bonito e barato. Né? A questão da qualificação, da preparação, tudo isso tem uma interferência muito grande no dia a dia. E não é uma realidade dita. Ela não é colocada na mesa como deveria. E para aquele serviço ser executado, né, o desejo da outra ponta de executar o serviço às vezes é tão grande que ele pega. Uhum. E aí ele também não enxerga que ele está dando um tiro no pé, porque amanhã ele vai ter que executar uma coisa que ele não executa. Sim. Porque senão aquele cliente vai ficar insatisfeito com ele. E isso vira uma bola de neve. Porque aí, como ele não orçou, muitas vezes ele não tem o dinheiro para executar. E aí o que vai acontecer? Ele vai até dar um jeito de executar, mas ele vai pedir o aditivo. Vai ficar mais caro. E aí começam os conflitos. Porque para o cliente, entre aspas, aquilo estava na mão, estava pronto, estava claro para ele. Sim. Porque não está claro o que o outro não faz. Então, o escopo tem que ter clareza em todos os sentidos. E o escopo é o causador também de mudanças. Né? Aquilo que não está no escopo, quando é claro, e o desejo, muitas vezes, durante o processo de obra, traz o tempo, traz a maturação. Então, o tempo traz a maturação. O final de semana com os amigos trazem novas ideias que não estavam no projeto, não estavam no contexto. Uma viagem, olhar uma coisa diferente que nunca foi vista, né? De perto, traz um desejo novo, que traz uma mudança na obra. Sim. E o olhar do cliente, não, eu já estou fazendo. Né? É só falar para o cara lá fazer. Uhum. E muitas vezes o que tem por trás de é só falar para o cara lá fazer é muita coisa. E aí isso não estava no escopo. Então, quando está claro que não está, é uma mudança, sim, ela vai acontecer, mas ela precisa então ser pontuada como uma mudança, ela precisa ser orçada para que exista clareza e para que as coisas possam não se tornar uma pedra no caminho. Né? Quando você muda no meio do caminho, você mexe em tudo. Você vai mexer no tempo, porque o prazo vai deixar de ser. Você vai ter que acrescentar uma equipe que faça uma determinada coisa que não está. Ou se é a equipe que já está alocada executando, aquela equipe já tem uma gama de serviços para prestar. E aí você acrescenta. Quando você acrescenta, ou você acrescenta mais gente para executar, que vai custar mais, né? Ou você usa a mesma equipe, que também vai custar, porque ela vai ter que utilizar do tempo, porque os tempos não se sobrepõem. É, né? Uma lei da física prática. Né? Sim. Para você executar 2 atividades com a mesma pessoa, ou ela vai executar uma atividade sequenciada da outra. Ela não vai conseguir executar 2 ao mesmo tempo. Então, ou você vai colocar mais gente para fazer, né? Ou você vai esperar e vai usar aquela mesma equipe
né? Vai trabalhar com aquela mesma equipe para que ela cumpra aquilo, mas isso vai exigir dela um tempo alocado que vai custar. Sim. Vai exigir um material que muitas vezes não está na obra, porque você não compra para sobrar para executar uma mudança. Mas quando aquele cliente quer comprar o material, o produto que ele viu na promoção e que ele acha que é lindo e vai caber ou vai ser perfeito e compra sem conversar com ninguém e chega na obra, não tem nem onde colocar, não tem como instalar porque veio errado, ele não soube comprar direito, mas viu que o preço estava lindo, maravilhoso e fez a melhor compra da vida. Nossa, essa é a Aí melhor você parte. chega lá... Essa é a melhor parte. E quando isso ainda acontece, ele comprou muito fora da hora, chegou muito antes, você não tem como proteger aquele material. E às vezes o material vem errado, porque ele não sabe, ele está olhando o preço, né? Ele comprou, o material não é adequado, ele achou que aquilo era uma economia, ele perde aquilo porque você não consegue usar, porque não vai atender o que ele está pedindo. Você pode perder aquilo por o que a gente chama nas ISOs, né? A ISO 9000 tem uma característica focada nessa questão que é chamada de propriedade do cliente, né? Quando você, por exemplo, numa obra precisa comprar um equipamento que demora muito para chegar, então, vamos dizer, no nosso caso a gente executa muito isso, né? Você tem que comprar um ar-condicionado. E todo mundo acha que ar-condicionado é tudo igual, né? Mas não é. É um equipamento técnico que deriva projeto de engenharia, tem uma série de interferências que não vem ao caso aqui agora. Mas quando você compra, né, a gente já teve situação de ter que comprar ar-condicionado com 180 dias de antecedência da entrega. Sim. E aí aconteceu de chegar com 120. E se você não tem uma boa relação com o fornecedor, ele não pode guardar aquele equipamento, ele tem que te entregar aquele equipamento. E com 120 dias você não está pronto para receber. E às vezes nem para colocar na obra, né? Não tem nem espaço na obra. Se você tiver espaço na obra, você vai ter que garantir aquela operação. Então, quantas vezes a gente não precisou fazer isso e para isso a gente tem um local para guardar os equipamentos e para fazer um entreposto dessa situação. Quando o teu fornecedor é maior, quando a gente compra muito aço para fazer uma obra, por exemplo, a gente tem essa vantagem, né? A gente trabalha com fornecedores que têm uma capacidade maior. Esse fornecedor é entreposta o teu material. E depois você vai alocando o teu material para a obra conforme, porque tem obra que não tem espaço. Sim. E tudo isso tem que estar no plano, tudo isso tem que estar no escopo, né? Então, quando você muda um desses 3 pezinhos, balança, né? Então, na média, na operação, o equilíbrio é muito importante. O escopo manda, o escopo vai gerar a perninha do prazo e do custo. E esse ponto de equilíbrio, né, quando a perna do prazo, a perna do custo e a perna do escopo estão andando associados, né? Ah, mas eu não vou balançar. Não, pode. Inclusive, vai acontecer. Mudanças são inevitáveis em obra. Inevitáveis. Você tem 20 itens para acontecer dentro de um dia, por exemplo. E choveu. E esses serviços, 8 desses serviços são em área externa. E depende de como veio essa chuva, você vai ter que alocar 8 serviços para operar os 20 programados, que vão virar 12. De repente, dos 8, você consegue ali 4 aproveitar e fazer alguma coisa interna. Porque choveu, a gente não controla, né? Ou muitas vezes a chuva atrapalha a chegada do caminhão que está entregando um material programado para aquele dia. Então, algumas coisas você consegue antecipar, outras a gente precisa que aconteça just in time, ou seja, o material tem que chegar num determinado momento com um menor prazo, né, para não ficar alocado demais. Essas variações elas vão balançando. Então, uma mudança aumenta o escopo. Se aumenta o escopo, aumenta prazo e aumenta custo. Precisa ser avaliado. E a qualidade está em cima do banquinho, né? Então, imagine, eu tenho o banquinho, ele tem as perninhas, as 3 pernas, e quando eu mexo numa perninha, o banquinho desequilibra a qualidade. Sim. Então, eu tenho que, na hora, analisar e falar, poxa,
eu acrescentei escopo. Ok, deixa transparente que acrescentar escopo vai mexer em prazo e custo. Ok, cliente? O cliente vai olhar para você e falar, não quero que mexa em prazo e custo. Não quer que mexa em prazo e custo, não posso acrescentar escopo. Sim. Ou então, muitas vezes, a gente consegue alguns detalhes que são, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Imagina que a gente consiga comprar um equipamento que está derivado naquela, ou seja, ele está claro, ele está transparente naquela situação, e você conseguiu comprar ele muito mais barato. Opa! A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse muito mais barato pode afetar a qualidade. Às vezes conseguiu comprar muito mais barato, é um equipamento usado, por exemplo. Né? Quais são as garantias desse equipamento? Qual é a procedência desse equipamento? Quanto tempo ele operou? Então, existem alguns manejos que aí vai operar do lado contrário, ou seja, eu diminuí, o banquinho está equilibrado e eu consegui diminuir demais, demasiadamente o custo. O banquinho vai fazer o quê? Vai derrubar a qualidade, porque ele vai desequilibrar uma perneta aqui. E aí você tem que avaliar aonde esse desequilíbrio formatou. Né? Ou então eu preciso acelerar demais a obra por conta de uma necessidade do cliente. Nós tivemos uma situação dessa faz pouco tempo. O cliente alocado, a obra dele acontecendo, ele com a casa dele à venda, e a última coisa que ele imaginava dentro dessa programação, e era um risco, era que, e se a casa dele fosse vendida antes do tempo imaginado? Porque não tem como controlar. E surgiu uma oportunidade de ouro e ele teve que vender a casa. E ele teve que sair correndo da casa, porque ele tinha que entregar a casa, porque ele acabou prometendo um prazo muito curto. Ele acabou tendo que alugar um lugar de última hora e virou uma demanda maluca, porque quando isso aconteceu, ele se colocou numa situação, ele ficou numa situação extremamente desconfortável, favorável economicamente, mas extremamente desconfortável. Sim. A gente teve que acelerar a obra. Isso não é barato, isso tem que injetar mais dinheiro. Isso não é barato, ele teve que injetar mais dinheiro. A gente teve que ampliar a equipe para conseguir atender em tempo, custo e qualidade. Essa operação virou uma frente louca para a gente. Mas a transparência permitiu que a clareza trouxesse esse resultado. Ou seja, estava no escopo, estava entendido o risco e existia a possibilidade. Então, quando isso aconteceu, não foi uma coisa que assustou ele, mas foi uma coisa que o deixou incomodado. Ele efetivamente precisou gastar mais, investir mais, porque a gente tinha que ampliar a equipe para conseguir atender. Só que também tem um limite. Né? A gente tem uma hora que nesse ampliar a equipe, você diminui o prazo, mas você aumenta o custo. E ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado, porque você tem um determinado limite que esse custo ele não é infinito. Porque tem um determinado ponto em que não cabe mais gente para executar. E não é porque você quer só acelerar. Né? É porque, às vezes, o tempo técnico não permite. Então, eu não consigo preparar uma sala para pintura e no mesmo dia pintar. É impossível. Porque a massa de acabamento, o trato de acabamento, etc., pede mais do que 6 horas. E um dia em obra tem 8. Então, você vai trabalhar, vai executar, vai deixar aquele ambiente pronto, e aí você vai pular para outra. E naquele mesmo dia você não volta para pintar. E no dia seguinte você volta para ver como é que está e retocar. Então você vai preparar, vai lixar, vai analisar, vai olhar. Então tem coisas que você não vai conseguir executar de um dia para o outro com a tecnologia de pintura tradicional. Poderia se executar mudando a tecnologia. Você vai para um sistema de papel de parede, por exemplo. Né? Só que aí você sai de um material que custa X para um material que custa 3 vezes X. Já não é barato aí. Já mudou. A tecnologia permite que a gente mude e acelere determinadas coisas. Ou seja, ganha o tempo, mas aumenta o custo.
E essa linha tênue de ponto de equilíbrio, né, ela traz o desbalanço que existe nessa relação escopo, custo, qualidade, né, e orçamento, escopo, custo, prazo e qualidade, que fica essa dança de informação. E tudo isso está associado ao resultado que todo mundo deseja, né? O bom, bonito e barato, ele se torna inviável. Né? Olhando por esse lado, existem... Vocês podem até colocar ou perguntar, né? Poxa, mas que caminho que se toma com uma situação dessa? O caminho principal é planejamento. Planejamento, conhecimento antecipado dessas nuances de vivência. Então, nós temos aí 20 e poucos anos de experiência dentro do mesmo escritório, atuando em projetos e obras de maneira integrada, né? E um pouco mais do que isso, cerca de uns 10 anos antes ainda, trabalhando em outras empresas, em outros negócios. Então, soma-se 30 anos de estrada, que permite que o teu olhar seja mais aguçado, né? E esse lado é um lado intrínseco, é um lado muitas vezes difícil até de pontuar, porque, claro, com quanto mais tempo rodado, né, mais experiência você tem, mais vivência você tem, isso facilita que você ganhe tempo com determinadas coisas, porque o conhecimento lhe trouxe essa experiência. Né? Não só o estudo, não só a faculdade, pós-graduação, treinamento, equipes. É o nosso dia a dia, né? É o dia a dia, é a experiência, é a mão na massa, né? É a bota na lama. E o cliente não tem essa vivência, não tem essa experiência. O cliente trabalha com outras coisas, né? Ele se formou em outra profissão. A expertise dele é outra na maioria das vezes. Então, ele não vai ter esse olhar para a obra, para o projeto. E é por ele isso... vai querer o barato, mas ele não vai olhar essas outras... fazer essas outras análises. Por que é mais barato? Tá certo, não tá? O produto é bom, não é bom? Vai ser apropriado para aquele lugar? Não, e com o advento da internet, isso complicou um pouco mais. Porque você tem algumas coisas que realmente pela internet são, em termos de número, elas se mostram melhor, mas na prática, quando isso vai para o canteiro, quando isso chega na mão da equipe executora, não é a realidade. O desespero é monstruoso, porque aquilo chega e você não tem um apoio técnico, você não tem com quem tirar dúvida. O material que você viu na foto não é o material que está na tua mão. Sim. Se você precisar ter garantia, se você precisar trocar, se você precisar... Já é uma dor de cabeça, né? Você fica manco. Você corta a perna do banquinho. Sim. Então, você ganhou no preço. Mas você vai perder no tempo porque você não vai conseguir executar aquilo. Você não vai conseguir ter o tempo. Você vai precisar de mais tempo para entender como aquilo é aplicado na tua obra, por mais conhecimento que tenha, né? Você vai perder e vai atrasar outras operações, porque muitas vezes, na maioria das vezes em obra, as operações são sequenciadas. Sim, e às vezes o cliente não quer perder porque ele já comprou e ele está fazendo a obra sozinho, não tem um gestor, e ele vai dar um jeito de fazer aquilo funcionar, né? Ou o mestre de obra, ou o pedreiro. Não, a gente vai dar um jeitinho aqui que vai dar certo. Dá certo agora, mas daqui a alguns meses vai começar a pipocar problema, né? Porque ele quis usar aquilo porque ele já comprou, já teve ele já investiu. Ele não quer jogar aquilo fora, investiu, né? Só que às vezes ele comprou errado, ele não sabia que não era. E aí, independente, né? Quando não tem gestão, esse problema vai sobrecair em cima de quem executou para esse cliente. Sim. Quando tem gestão, esse problema é minimizado. Ele é zerado? Não. Ele não é zerado. Não, porque às vezes o cliente compra antes de falar com o gestor, ele não é zerado, né? Porque você, por mais que exista gestão, você procura monitorar e planejar antecipadamente o máximo. Sim. Mas você ainda tem
as chamadas surpresas e as chamadas necessidades de mudança que surgem durante o contexto. E o cliente mesmo às vezes fala, eu vi lá e achei tão mais barato, Sim. então eu quis comprar, mas por que você não falou com a gente antes? Sim. A gente ia falar se era ideal ou não. Ai, poxa, devia. E aquilo lá não, sempre acaba não sendo usado, né? Tem uma obra que nós estamos agora, a gente até conversou no escritório, né? Mas como exemplo, tem uma situação que nós estamos agora em que o cliente comprou... A gente tem lá 120 metros lineares de LED, em LED contínuo, né? Em sistemas de fita, com fontes e etc. Que a gente está perguntando aonde instalar, porque não fazia parte do projeto. E ele comprou porque ele achou que era mais interessante, que talvez servisse para alguma coisa, que talvez fosse legal, que talvez eu pudesse usar. E não cabe, não tem onde pôr. Não chegou a perguntar antes. Não. E nesse usar. caso, não foi nem que ele comprou porque era mais barato. Ele comprou porque ele achou que talvez fosse servir para alguma coisa. E não foi que ele comprou 10 metros a mais, não. São 120 metros de LED blindada ainda, por sinal. É uma LED mais cara, né? E com um sistema RGB colorido. E tem um detalhe interessante. Ele comprou, mas ele não comprou as fontes. Então, também não tem como usar. E o fornecedor de quem ele comprou também não orienta quais são as fontes corretas. Então, a gente não consegue botar para funcionar. Então, ficou perdido. Né? É um dinheiro desperdiçado. Não vai dar para usar, né? Que não vai dar para usar, que vai ser... Né? Não tem como trocar, não dá para usar. Não tem como trocar, não dá para usar. Então, você tem uma série de questões que são associadas ao planejamento, que podem ser antevistas e que você pode ajudar a monitorar e controlar, mas tem muita coisa que você perde no caminho. E isso, quando você coloca na ponta do lápis, ela entra no orçamento e ela meio que desestrutura. O barato saiu caríssimo. O barato saiu caro nessa hora. Então, algumas ferramentas que antecipam e permitem isso é essa questão: experiência, conhecimento, leitura de projeto e um projeto bem feito. Trazer o escopo desse projeto em termos de descrição e clareza, transparência e uma abertura de deixar claro processos de mudança. Porque as mudanças são inevitáveis. E um outro contexto que é intrínseco e ele precisa estar dentro, mesmo que não seja feito, ideal é que fosse feito por sempre empresas que têm maior conhecimento nesse sentido e que fazem isso, é a gestão integrada e contínua. Né? Não adianta você ter projeto, plano, orçamento e aquilo ficar guardado numa gaveta e você só olhar projeto, plano e orçamento quando estiver terminando. E com certeza, quando estiver terminando, e isso vai acontecer, né? O projeto estourou, o plano estourou, o orçamento não é mais aquele, porque a leitura ela não é a mesma. A leitura não é a mesma. Uma gestão é muito importante, né? A gestão é muito importante. E a gestão, né? Aí eu digo, existe um diferencial, isso é assunto para um outro podcast a respeito, é uma conversa interessante. Existe uma diferença entre o gerenciamento, que é o processo executivo, que acontece dentro da obra, né? E o processo de gestão. A gestão é o todo. Na gestão, você olha de maneira integrada e você aplica a gestão através do gerenciamento. São coisas que andam juntas, mas que precisam estar associadas, né? A gestão, ela começa a olhar lá atrás. Ela antecipa, ela antevê, ela aplica conhecimento adquirido, ela aplica a experiência adquirida, ela aplica a melhoria contínua dos processos, porque muitas vezes numa obra, mesmo com 20 e poucos anos de experiência, tem coisas interessantes, a gente tem surpresas. Com 20 e poucos anos de experiência, você
olha e aí de repente aparece alguma coisa que você fala, nossa, essa eu ainda não tinha vivido. Então, a gente precisa estar atento a esse olhar, né? E o gerenciamento, a parte executiva, ela tem que ser integrada no processo. Sim. Você tem que ter uma boa comunicação com a equipe e com o cliente, né? Com as equipes, na verdade, porque são comunicações diferentes. Assunto de outro podcast que vocês vão ver aí, é só clicar depois na sequência e acompanhar, porque a gente vai estar com ele no ar também. Sim. Porque a comunicação, ela é a base também de todo esse processo. Fundamental. Fundamental desde o início. Se não ficar claro e não ficar seguro e confiante de que a transparência faz parte do processo, de uma maneira geral, da nossa parte para o processo, né, para o cliente, e do cliente para o processo em si, né, tudo pode desandar no meio do caminho. Né? Um pedido, um desejo do cliente, às vezes, para a equipe executiva, e a equipe executiva não transpor isso para a equipe de gerenciamento, porque às vezes acontece. O cliente acredita muitas vezes na necessidade dele de não conectar as partes. E aí ele vai direto, né? Não tem problema ele falar direto. Mas nossa área de treinamento tem que estar muito bem alinhada para que quando a nossa equipe receba um pedido, a nossa equipe transmita para o cliente que aquele pedido vai acontecer para o escritório, né, para a equipe, para o gestor principal. Sim. Se o gestor não estiver na obra, porque pode acontecer, o cliente passar um dia sem estar programado, a obra é dele, a casa é dele, o escritório é dele. Sim, o cliente está muito acostumado a querer fazer sozinho, né? Então ele vai direto na pessoa que ele acha que vai mudar alguma coisa. Sim. Quando ele não tem gestor, o hábito, né? o hábito do gestor, ele quer resolver. Então ele vai na pessoa, mas não é... O brasileiro tem essa característica, né? O brasileiro quer resolver. Sim. O americano já tem um olhar mais... Não, eu quero resolver, mas tem que planejar. Tem um americano que quer resolver de uma vez também. Mas a maioria é ao contrário. Eu quero planejar. Aí ele planeja para executar, né? Porque o processo de planejamento, ele traz um ganho operacional muito grande. Então isso torna a realidade do processo muito maior. E uma aplicação, uma ferramenta que ajuda muito a todo esse contexto funcionar é a chamada, vocês com certeza já ouviram falar por aí, a gestão à vista, né? Que é deixar dentro das áreas de obra as nuances da obra acontecendo. Então você tem um cronograma claro, ele está lá apresentado, você tem um quadro de mudanças, você tem um quadro de planejamento semanal, né, que permite que você tenha uma associação do que está planejado, do que está acontecendo e o que pode estar falhando. Isso ajuda... Já fica mais claro, Isso, né? Ajuda a trazer clareza para o sistema, transparência. Então, quando acontece uma mudança, ela é muito clara. E o objetivo é buscar a solução para resolver essa situação. Né? Mudanças solicitadas. E quando você tem um outro termo que muda um pouco, em obras de reforma acontece muito, em obras de construção do zero um pouco menos, mas a mudança pela surpresa de determinadas situações que você não controla. Então, vou fazer uma instalação hidráulica numa determinada área de reforma. E aí você não tem todos os dados técnicos daquela casa antiga ou daquele prédio antigo, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes até prédios novos. Infelizmente a gente às vezes não tem todas as informações. E aí você abre uma determinada área que você precisa mexer e você encontra uma tubulação que não era para estar ali. Ou que ela não foi informada que estava ali. Foi executada ali, mas não foi informada. Então você tem uma surpresa. Você pode ter um dano. Você pode acertar um tubo de água que não estava no projeto e molha tudo e faz um estrago, né?
são mudanças que acabam acontecendo, que são não planejadas, porque, na verdade, não tinha como planejar. Sim. Então, você tem que tomar uma atitude e uma solução de resolver aquilo muito mais rapidamente. A gestão permite isso também, essa velocidade de entrega, e é onde você tem uma mudança de escopo, de última hora, que pode surgir, que vai mexer em prazo, que vai mexer no custo, né? E você vai equilibrar para que você mantenha a qualidade, né? E num caso desse, por exemplo, você vai olhar e falar, poxa, calma aí, eu preciso olhar com mais cuidado porque eu tive uma surpresa aqui, então vou ter outra ali. Então você avisa, coordena, demonstra para a equipe que aquele cuidado tem que ser maior. Sim. O bom, bonito e barato não se aplica a nem projetos e nem obra, né? O bom, bonito e barato Realmente não se não aplica tem em como. projeto, não se aplica em obra. Ele pode até se aplicar em projeto, desde que você tenha a referência de partida. Então, por exemplo, um detalhe muito importante quando nós estamos com você, cliente, e a gente procura com cuidado, porque a gente sabe que precisa ter um determinado manejo. Às vezes tem um cliente que está mais preparado, ele já diz, olha, eu tenho tanto para investir na minha obra. Mas às vezes o cliente que ainda não fez uma obra, o cliente que ainda não está confortável com essa situação, seja uma obra de construção ou de reforma, ele não tem nem ideia do quanto ele vai precisar investir para fazer aquilo. Ele ouviu, ele acha que... Mas ele alguém disse, mas ele não tem nem ideia. Então, a maioria das vezes acaba acontecendo que essa falta de complemento, essa falta de informação, ela precisa ser dita para ele qual é a realidade de uma obra, seja ela de reforma ou de construção, quais são as nuances, aonde ela pode variar e etc. Então... Para isso existem ferramentas, como, por exemplo, o estudo de viabilidade financeira ou a análise de viabilidade financeira, né? Que é uma ferramenta que permite antecipar com maior clareza, não com tanta precisão, mas já não zero de informação. Mas você saber o quanto você pode precisar investir com 70%, 80% de assertividade... Já é um ganho, né? Antes da obra... Na maioria das vezes com 70%, quando você não tem nada, né? Já é um ponto de certeza muito maior no contexto. Sim. Né? A chance de ter uma dor de cabeça, ela é muito menor. Porque você já tem de antemão a realidade daquilo. Né? Você saber que 70% é certo e você tem aí 30% de margem de risco, né? E talvez uma variaçãozinha numa coisa ou outra, mas você tem muito mais assertividade do que zero. É muito mais assertivo do que eu acho que. Ou eu acho que é um tiro no pé total. E aí, com toda certeza, é uma obra que vai... Uma obra com planejamento, para se ter uma ideia de comparativo, uma obra planejada, ela versus uma obra não planejada, traz uma margem de erro de 3, 4 vezes mais. Uma obra não planejada pode custar 3 a 4 vezes mais uma obra planejada. Porque as surpresas são tão grandes. Né? E o cliente acha que fazendo sozinho ele vai gastar menos, né? É mais barato. Sim, porque a priori, quando você olha um escritório de arquitetura e de engenharia, né? No automático ele vai custar mais caro. É a coisa do médico. Né? Não, eu vou na farmácia e compro meu remédio. Só que lá na frente você vai ter os danos. Não, eu tô com dor de cabeça. Eu vou lá e compro uma aspirina. Não vai no médico olhar o que está acontecendo. E quando vai olhar, a gente tem, infelizmente, uma série de surpresas. O periódico, ir fazer, ir olhar, e etc. Né? O mesmo na obra. O mesmo na obra. Né? Manutenção preventiva. Sim. A gente tem por exemplo, nas nossas obras, a gente tem um caderno de manutenção. Né? Todo cliente segue? Não. Nem todo cliente segue. Ele é orientado a seguir? Sim. Nós entramos em contato para lembrá-lo. Olha, precisa fazer a prévia de manutenção do sistema de bomba de piscina. Né? Sim. Não, está funcionando. Não, eu não vou mexer nisso agora. Não, isso...
mas tem certeza? É um custo... Só que na hora que quebra, né, custa muito mais caro. Aí passa 3 dias, o cara liga e fala, nossa, minha bomba quebrou. É. A gente tinha o planejamento, né? O filtro do meu ar-condicionado está cheirando ruim. Não, nós entramos em contato há 6 meses atrás para avisar já. Ó, nós entramos 6 meses. Há 4 meses atrás a gente chamou a atenção de novo, porque já tinha vencido o PMOC, que é o plano de limpeza do ar-condicionado, de manutenção. Então, existem alguns cuidados que são necessários, que são apontados. Claro, é de decisão, né? Quando é uma obra residencial, é mais difícil coordenar. Quando é uma obra comercial, fica um pouco mais prático, porque o comércio depende daquilo, né? O cara de um supermercado não vai querer ficar sem o ar-condicionado dele funcionando. Sim, já tem a manutenção mais periódica. Para ele não funciona ter uma geladeira, um refrigerador que guarda manteiga, leite e etc. Quebrar. Então, ele tem um refrigerador de emergência, né? Se chegar a quebrar, ele chama de última hora, quebrou fora da hora, está fora da manutenção, ele tem a manutenção porque ele tem um gerador de emergência. Sim. Ele tem um refrigerador para manobrar aquilo. E aí ele chama manutenção. Ok, pode acontecer. É uma máquina. São máquinas, né? Mas existem maneiras e caminhos e efetivamente, né? Bom, bonito e barato, com toda a transparência que possa existir, possa doer, e é uma dor, ela não é uma série associada, na verdade, na minha cabeça em particular, e aí na experiência que eu tenho a respeito disso, todas as vezes que a gente busca o bom, bonito e barato, de alguma maneira a gente pode até não contar, a gente guarda essa dor pra gente, mas ela é doída. Não vai dar certo em algum momento. Ela fica para depois e você fala, poxa, não é legal. Então, eu vou dar um exemplo. A gente costuma utilizar botas de segurança de maior qualidade, porque o conforto da equipe é muito grande. E nesse período pós-pandemia, faltou material. Então, apesar das obras não terem parado no nosso caso, faltou material. E aí você precisava substituir algumas e as alternativas não eram das melhores, mas não tinha escolha. Não tinha escolha. Então, a escolha foi, não temos escolha. Então, nós vamos abaixar a qualidade, comprar um material mais barato, sabemos que ele vai durar menos e que ele é desconfortável, então ele faz com que a tua equipe produza menos. Machuca o pé. E quando machuca o pé... a equipe de execução ela não está feliz, né? Aquilo é desconfortável. E assim que começou a voltar, a gente voltou a comprar botas de segurança de qualidade. Não vou entrar em marcas aqui agora, na verdade, porque não é propaganda de ninguém. Mas são detalhes, né? E são detalhes que parecem que a economia funciona. Mas não, você tem uma equipe que está com o pé machucando e o pé desconfortável, ele não trabalha direito. Não tem o mesmo desempenho. Você perde produtividade. Sim. E você, além disso, se a bota precisar funcionar, porque as botas de segurança elas não são efetivamente um brinquedo, né? Não estão ali só para ser bonitinhas. Se ela precisar funcionar, ela não vai funcionar. A sola não vai aderir da maneira que você precisa, então o teu colaborador vai tomar um escorregão e ele pode se machucar mais ainda, né? Se cair algo no pé dele, a proteção de ponteira da bota que existe para proteger os dedos de esmagamento pode não funcionar e pode esmagar o dedo. Então, você está sujeito a uma série de circunstâncias e que, infelizmente, existem diversos produtos que se dizem atender, mas que não atendem. E eles atendem ao mínimo da exigência e por isso eles passam como produtos que são autorizados a serem utilizados, né? Existe um selo de segurança para isso, mas custam menos, sem dúvida nenhuma, mas tornam a tua equipe improdutiva. Então a vantagem se torna uma desvantagem muito grande. Então o que a gente pode falar para ele? Que cuidado com o bom, bonito e barato. Sim. Nem sempre o bom, bonito e barato vai ser a melhor opção.
que lá na frente vai dar uma dor de cabeça. E grande, não é pequena. E aí depois a gente fica com o tradicional e tão conhecido, né? Obra dá dor de cabeça. Obra dá dor de cabeça. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é, essa escolha foi feita lá no princípio, lá atrás, na escolha errada de uma equipe não qualificada, ser barata, e não ter um projeto adequado, ou até não saber, né? Por isso que a gente criou essa brincadeira de buscar, através dessa prosa de obra, trazer para você o dia a dia da obra, como ela acontece, o que acontece de maneira interna, quais são os cuidados que a gente precisa ter, quais são os pontos de atenção que a gente precisa estar atento, né? Olhar informações, né? Informações que nos mantenham norteados em entender para onde o barco vai quando a gente faz uma determinada escolha e toma uma determinada decisão, seja de equipe, seja de planejamento, de escolha de materiais, porque essa é a base principal, né? Ou seja, uma obra é feita de recursos humanos e materiais, né? De investimento, que também está associado à questão de recursos, e dentro de todo esse contexto, de uma posição de definição que envolve cuidar desses recursos da melhor maneira possível para atender um objetivo. Sim. Como tudo, é uma missão a ser cumprida. E nós estamos aqui com a prosa de obra para buscar e mostrar melhor essa missão para vocês. Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas que precisam saber dessas informações. Né? E estamos aqui. Segue a gente. Vamos que vamos, prosa de obra. Façam suas perguntas e dentro delas a gente vai contextualizar e trazer mais informações. Né? E com parceiros também. Logo, logo a gente tem alguns convidados aí que estão se associando e organizando essa frente junto com a gente para trazer mais informações de diversas áreas e distintas áreas relacionadas à execução de obras e à gestão de obras e a projetos também. Vem com a gente. Vem até com a próxima prosa de obra. Até a próxima prosa de obra com vocês. Forte abraço.